Olá, no vídeo rápido de hoje vamos falar um pouquinho sobre a calibração do tubo-sonda. O que é essa calibração do tubo-sonda e por que temos que realizar essa medida? A calibração do tubo-sonda ela vai alinhar o microfone de referência e o microfone-sonda, compensando a diferença que existe entre eles. Isso vai tornar o microfone-sonda acusticamente invisível no conduto auditivo do nosso paciente. O equipamento ele gera uma curva e faz a correção matemática. Assim é realizada a calibração do tubo-sonda. Quando realizamos essa calibração, além de ser importante sabermos posicionar o tubo-sonda em relação ao microfone de referência e à caixa de som, é muito importante também que saibamos reconhecer a curva padrão de calibração do equipamento, para assim saber se o microfone sonda foi corretamente calibrado e se tudo está dentro do previsto para que ele se torne invisível dentro do conduto auditivo do paciente. Vamos iniciar então pelo posicionamento para a calibração do tubo-sonda. O posicionamento correto vai ser o microfone sonda próximo ao microfone de referência, de frente para o alto-falante, com aproximadamente 30 centímetros de distância. Observem aqui na foto o correto posicionamento do microfone sonda em relação ao microfone de referência. É muito importante que a pontinha do tubo sonda fique bem no meio do microfone de referência. No Affinity Compact, no caliço, temos esses apoios pretos para poder prender o tubo sonda, de forma que ele fique na posição correta. Outro posicionamento importante é o do microfone de referência e do microfone sonda em relação à caixa de som. Ele deve estar de frente, e essa calibração pode ser feita de forma individual ou de forma bilateral, como podemos ver nas fotos a seguir. Será que ele realmente torna o microfone sonda invisível acusticamente? Ele torna. E isso é de extrema importância para a acurácia das nossas mensurações. Como eu posso conferir e provar para vocês que ele torna o microfone sonda acusticamente invisível no meato acústico do paciente? Com uma REUG, por exemplo. A REUG é a ressonância natural da orelha do paciente. Se eu traçar uma REUG após a calibração do tubo-sonda no posicionamento de calibração, ou seja, o microfone-sonda próximo ao microfone de referência de frente para a caixa de som, a resposta deve ser zero. Isso prova que realmente ele está invisível acusticamente na orelha do meu paciente, como mostra o gráfico a seguir. Vamos ver aqui no vídeo um exemplo da calibração do tubo-sonda e da REUG em zero. Vejam que aqui está ocorrendo a calibração do tubo-sonda. Essa é a curva padrão do Affinity. E agora eu vou traçar a REUG no mesmo posicionamento da calibração. Realmente, ele está invisível acusticamente no meato do meu paciente. A resposta deu em zero. É necessário sempre traçar uma REUG logo após a calibração? Não é necessário. O que é necessário e importante é que eu saiba reconhecer o padrão de calibração do meu tubo-sonda. O padrão de calibração do tubo-sonda do meu equipamento. Se a curva traçada após a calibração estiver fora do padrão, alguma coisa pode estar errada. O meu posicionamento do microfone sonda em relação ao microfone de referência pode estar errado, a distância em relação à caixa de som, barulhos no ambiente, a conexão do headset no equipamento, entre outros problemas que devem ser verificados. Então, como disse anteriormente, é de extrema importância eu saber reconhecer a padrão de calibração. É de extrema importância eu saber reconhecer o padrão de calibração do tubo sonda do meu equipamento. Vamos ver aqui qual é o padrão do Affinity Compact e do Callisto. Esse, por exemplo, é o padrão do Callisto. Observem que é uma curva bem arredondada, com uma queda maior em agudos, está abaixo de zero no total.
A curva é realmente bem arredondada. Se eu tiver qualquer parte aí pontiaguda ou fora desse padrão, devo me atentar. Aqui é o padrão do Affinity Compact. O desenho é muito próximo e igual, só que ele gera uma resposta de curva um pouco mais alta, iniciando aí acima de zero e com a queda maior em agudo. Observem que também a curva é bem arredondada. Qualquer curva pontiaguda ou fora desse padrão, devo me atentar ao que está acontecendo e repetir a calibração, até que a mesma entre dentro dos padrões do equipamento. Aqui eu tenho um exemplo de uma curva de calibração de tubo-sonda totalmente fora do padrão. Neste exemplo, o posicionamento do microfone-sonda em relação ao microfone de referência não estava correto. Isso é o que eu queria passar para vocês um pouquinho em relação à calibração do tubo-sonda. É uma medida simples e que deve ser realizada sempre que o microfone-sonda for trocado ou que eu retire e encaixe novamente esse microfone-sonda no microfone de referência por algum motivo. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Obrigada!